Eu sou um ex-trabalhador do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que agora integro a atenção básica aqui do estado da Bahia, na função de apoiador institucional. Então, para a tarde de hoje, a gente trouxe algumas reflexões no sentido, de fato, de trocar experiências junto com vocês. E a primeira reflexão que a gente quer trazer é justamente a reflexão quanto ao termo Núcleo de Apoio à Saúde da Família. O termo Núcleo de Apoio à Saúde da Família apresenta para a gente quais diretrizes e quais caminhos. O que é exatamente atuar e trabalhar no núcleo de apoio à saúde da família? Aí a gente tem pelo menos três conceitos integrados, que é o conceito de núcleo, o conceito de apoio e o conceito de saúde da família. E a gente já deixa aí de antemão essa reflexão para cada um de vocês. Uma segunda reflexão, que é meio que um preâmbulo para a discussão de clínica ampliada e de apoio matricial, é quanto aos agravos e problemas mais comuns em nossos territórios. E a primeira pergunta diz respeito a quais os principais agravos e problemas de saúde do território de cada um de vocês. E aí a gente vai deixar alguns segundos para que vocês possam, de fato, refletir na pergunta. E vocês podem, inclusive, responder para que a gente possa acompanhar daqui a resposta de vocês. Quais são os principais agravos e problemas de saúde do território de vocês? A, a segunda questão é quais são os determinantes desses problemas e agravos apontados por vocês no território. Eu já vejo aqui a Jace apontando hipertensão e diabetes, a Edith também apontando hipertensão e diabetes, a Poliana também apontando hipertensão, o Nácio de Pavão apontando também hipertensão e diabetes, a Lane Lima também hipertensão e diabetes, o Nácio de Pavão aponta também saúde mental. Então, se a gente for pegar aí, de acordo inclusive com a resposta de vocês, a questão da hipertensão e diabetes, quais são os principais determinantes, os fatores que influenciam a ocorrência de hipertensão em nossos territórios? Quais são os fatores envolvidos no número, inclusive, excessivo de pessoas hipertensas em nossos territórios? Eu vejo aqui que o NASF de Patos, de Minas, aponta a questão do estilo de vida. Aparece também a questão da alimentação, hábitos alimentares, mais hábitos alimentares, estilo de vida, a Socorro aponta, o Cídio também aponta a questão da inatividade física, o alcoolismo. Então, olha só, vocês aí acabam apontando diferentes determinantes enquanto causa para a hipertensão, apontando uma concepção, inclusive, de saúde a partir da multicausalidade. E, de fato, né, se a gente for olhar aí, vocês estão acompanhando o slide comigo, determinantes da saúde, eles podem ser determinantes biológicos, que são determinantes individuais, que envolvem certas condutas individuais, mas também eles incorporam determinantes coletivos, que dependem de condições políticas, econômicas, sociais, culturais e ambientais existentes. E para a gente, de fato, alcançar saúde, é necessário atuar sobre este universo de determinantes. Determinantes pessoais e determinantes não pessoais. E aí a gente trouxe aqui, para dar continuidade a essas reflexões, um comentário de um usuário participante da conferência sobre saúde dos povos. E ele comentava lá, né, que a enfermidade e a morte diariamente o enojava. Não porque haja tanta enfermidade e tanta morte acontecendo,
mas ele se enojava porque muitas dessas enfermidades e mortes têm suas raízes nas políticas econômicas e sociais que nos são impostas. Isso é só para ratificar essa relação, essa influência da determinação social, cultural, religiosa no processo saúde e doença. Dando sequência a esse raciocínio, a gente tem aqui dados que analisam a influência de fatores de risco e de morte. A gente percebe aí que no caso do derrame, o quadro à nossa esquerda, a gente tem 50% dessa. Só um minuto. A gente está fazendo um pequeno ajuste, só para explicar para vocês, a gente está com a sobrecarga de participantes. Olá, vocês estão me escutando? O pessoal da sala 2 aí está conseguindo me ouvir e acompanhar? O pessoal da sala 2 especificamente. O pessoal da sala 3. Ok. A gente estava só verificando aí a qualidade da transmissão. Então, como eu estava comentando, a gente tem aí o quadro à esquerda, a influência de diferentes fatores de risco e de morte. No caso do derrame cerebral, a gente tem 50% da influência localizado no estilo de vida, 22% no ambiente, 21% nas questões biológicas e 7% nas questões assistenciais. A gente tem aí um forte peso, inclusive, nessa ideia do estilo de vida nas ações mais coletivas, ou seja, nos determinantes mais sociais do processo saúde e doença. No entanto, o epidemiólogo equatoriano Jaime Ambrei, ele chama a atenção da gente em um dos seus artigos de que, na realidade, o estilo de vida ele é influenciado por um determinado modo de vida. E ele utiliza justamente o exemplo da hipertensão para discutir isso. Ele comenta que, se a gente for analisar, a hipertensão ele tem como fatores principais a inatividade física, ou seja, a diminuição do gasto calórico e um aumento da ingestão calórica. E que muitas vezes a gente acaba culpando os indivíduos por essa falta de atividade física e por esse aumento da ingestão calórica. No entanto, indivíduos que moram em grandes centros urbanos, dificilmente eles têm condições de ir em casa se alimentar. E acabam tendo que fazer suas refeições em fast foods que utilizam comidas prontas e industrializadas, já que restaurantes que servem comida aquilo são muito caros. Desse modo, a gente consegue identificar que existe uma influência social do modo de vida nessas questões que envolvem, no caso, a obesidade, que envolve inclusive a hipertensão. E aí, nesse sentido, esse mesmo epidemiólogo ele vai comentar de que o processo saúde e doença pode ser considerado um processo histórico, porque é carregado da história de vida biológica, social, cultural, afetiva, religiosa de cada indivíduo. É um processo histórico dinâmico que pode mudar a todo momento e que é determinado pelo lugar que cada um ocupa nas classes sociais e que, por sua vez, depende da ocorrência de fatores protetores e fatores destrutivos à saúde. A figura que a gente pode utilizar é a figura de uma balança, a metáfora de uma balança, em que de um lado a gente tem fatores protetores e do outro lado a gente tem fatores negativos. Se a gente tem mais fatores destrutivos, a gente está mais próximo do polo doença.
Se a gente tem mais fatores positivos, a gente está mais próximo do polo de saúde. No entanto, o mesmo fator ele pode ser tanto protetor quanto destrutivo. Como exemplo, a gente pode utilizar as práticas corporais ou alimentação. Uma prática corporal bem conduzida pode ser um fator protetor. Uma prática corporal mal conduzida, ela pode ser um fator destrutivo à saúde. Então, a gente tem aqui uma lógica ampliada de compreender saúde e doença enquanto processo histórico e enquanto um processo dinâmico. A Comissão Brasileira de Determinantes Sociais de Saúde, ela adotou uma figura que trabalha também com essa lógica. Vocês observam a figura de cima e que a gente tem mais no centro e no interior as questões biológicas, as questões mais individuais. A gente vai fugindo do centro e vai agregando outros elementos para além do biológico, que aí, nesse caso, diz respeito às redes sociais e comunitárias. E, para além das redes sociais e comunitárias, a gente tem condições de vida e de trabalho, que entra educação, desemprego, ambiente, água, esgoto, habitação, dentre outros. E acima dessa camada, a gente tem condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais. Por exemplo, no momento que a gente está vivendo hoje de grande crise em nosso território, é claro que isso tem influência sobre a saúde da população brasileira. Mas, Alan, por que esse preâmbulo todo? Esse preâmbulo dialogando sobre conceito de saúde, esse preâmbulo dialogando sobre determinação social de saúde e doença, é um fator muito importante para a gente conversar e dialogar sobre a concepção clínica em hegemonia em nossos territórios. Então, a gente tem, de modo geral, uma lógica de uma clínica tradicional, reducionista, e que a gente tem, enquanto objeto de nossas ações, muitas vezes a doença, a enfermidade. Nessa lógica da clínica tradicional hegemonia, a gente tem foco na doença. O saber e o fazer, um fazer uniprofissional, centrado no médico. O cuidado, ele é orientado pela queixa-conduta, em que geralmente os indivíduos adentram as unidades de saúde da família com suas queixas, e a gente imediatamente está prescrevendo uma determinada conduta terapêutica, sem muita análise, sem muita reflexão sobre, de fato, as condições de vida e saúde dessa população. Existe uma centralidade nas tecnologias duras, e aí só relembrando lá o que Emerson Merri classifica enquanto tecnologias duras, que são essas ferramentas como, no caso, o tetoscópio, ferramentas mais tecnológicas e mais duras de fato. O aparato material, ele classifica enquanto tecnologias leve e duras os saberes e as competências, e enquanto tecnologia leve, o MERRI classifica a conduta, a postura do profissional. Então, a clínica tradicional está centrada nas tecnologias duras. A concepção de homem é uma concepção hegemonicamente ligada à ideia de corpo biológico. E aí, a clínica tradicional acaba tendo no corpo biológico o objeto das intervenções. Existe uma ênfase desse modo nos determinantes biológicos e em prescrições medicalizantes. No quesito às prescrições medicalizantes, a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes áreas do conhecimento como a educação física, como a fisioterapia, acabam também tendo prescrições medicalizantes. A gente pode interpretar que a medicalização caberia à farmácia, mas muitas das nossas condutas acabam sendo prescritivas e medicalizantes, mesmo partindo de outras categorias profissionais que não lidam muito com os fármacos propriamente ditos. Porque a lógica é uma lógica impositiva,
que fere a autonomia dos sujeitos e que acaba impondo uma determinada conduta terapêutica. Desse modo, são prescrições medicalizantes. A prática corporal pode ser uma prescrição medicalizante para um determinado sujeito, a depender da forma com que a gente dialogou com esses indivíduos. A gente comentou um pouco sobre a clínica tradicional, e aí a gente tem aqui nesse quadro uma reflexão que é: que modelo de atenção temos atualmente nas unidades de saúde da família? Lembra que a gente iniciou nossa conversa trazendo a reflexão: o que é que quer dizer núcleo de apoio à saúde da família? Então, núcleo de apoio à saúde da família está dizendo que a gente se configura enquanto uma equipe de apoio à estratégia de saúde da família. E essa estratégia ela tem características, ela tem diretrizes. Mas a pergunta que eu trago aí nesse quadro é: que modelo de fato de atenção temos atualmente nas unidades de saúde da família? E aí, do nosso lado esquerdo, a gente tem o modelo assistencial médico privatista e do lado direito, a proposta da estratégia de saúde da família. No modelo assistencial médico privatista, a gente tem a centralidade na doença. Já na proposta da estratégia de saúde da família, a centralidade está na saúde ampliada, como eu já comentei anteriormente. No modelo da esquerda, a medicina curativa. No modelo da direita, promoção, prevenção e recuperação da saúde. Promoção no sentido de elevar os fatores protetores à saúde e prevenção no sentido de impedir que determinadas doenças se instalem. Do lado esquerdo, a gente tem o saber e poder médico. Do lado direito, saber e poder da equipe e da comunidade. Do lado esquerdo, uma atuação não humanizada. Do lado direito, uma atuação humanizada. No modelo assistencial médico privatista, a gente tem o indivíduo como objeto da ação. Na proposta da estratégia de saúde da família, a gente tem o indivíduo como sujeito integrado à família e à comunidade. A gente tem do lado esquerdo a comunidade afastada do processo de decisão do serviço de saúde e do lado direito a lógica da corresponsabilidade. Do lado esquerdo, a lógica hospitalocêntrica. Do lado direito, o sistema integrado, tendo a atenção básica como eixo estruturante do modelo de atenção. Do lado esquerdo, a demanda espontânea e ocasional. Do lado direito, uma oferta organizada. No modelo assistencial médico privatista, baixa capacidade de resolução dos problemas. Na proposta da estratégia de saúde da família, a otimização da capacidade de resolução dos problemas. E, por fim, a gente tem do lado esquerdo limitação da ação setorial e do lado direito uma ação intersetorial. E a pergunta que eu trago para vocês é a seguinte: olhando de modo geral para o território brasileiro, qual dessas duas propostas aparecem mais em hegemonia no fazer dos profissionais? O modelo assistencial médico privatista ou a proposta da estratégia de saúde da família? Essa análise perpassa, é claro, por essas características que a gente acabou de conversar. Então, hoje a gente tem mais cuidado humanizado ou cuidado não humanizado? A gente tem mais ação intersetorial ou a limitação da ação setorial? Eu estou vendo aqui que a Aline já comenta que o médico assistencial privatista, a Luana comenta que o modelo assistencial médico privatista. Então, a gente pode considerar que existe aí dois projetos em disputa. Eles estão ao mesmo tempo nos territórios, no fazer dos profissionais. Mas eu concordo com vocês que existe uma hegemonia do modelo assistencial médico privatista. Infelizmente, o modelo anterior ao sistema de saúde brasileiro. Então, a gente ainda tem aí uma luta grande pela frente. Isso é importante porque o NASF é um núcleo de apoio à saúde da família. Se a saúde da família não consegue se estruturar a partir dessas diretrizes que aparecem no nosso campo à direita, fica difícil o NASF realizar apoio. Ou seja, se a saúde da família não se estrutura enquanto saúde da família, fica muito difícil o NASF funcionar enquanto saúde da família. Fica difícil o NASF atuar
na lógica da clínica ampliada e na lógica do apoio matricial. Com isso, a gente não pode transferir a responsabilidade dessa alteração de modelo para a equipe mínima da saúde da família. Essa é uma responsabilidade coletiva de todos os trabalhadores do Sistema Único de Saúde. E aí, Fortuna ele aponta que, mesmo sem que se perceba, com o desenvolvimento do trabalho em saúde, com saberes postos em ação, com o uso de determinados instrumentos e tecnologias, os trabalhadores eles viabilizam projetos. Eu comentei anteriormente sobre o conceito de saúde, porque o conceito de saúde que cada um tem, ele vai determinar, influenciar a minha forma de atuação e a minha forma de cuidar. Você tem um conceito restrito de saúde e doença, você tem um conceito só biológico, o indivíduo, ao adentrar o consultório em que eu atendo, eu só vou olhar para os determinantes biológicos da vida dele. Se tem um conceito mais ampliado de saúde, eu vou ter uma maior capacidade de escuta e de observação frente a esses determinantes. Então, mesmo que a gente não perceba, que a gente não se dê conta, cada trabalhador de saúde, ele viabiliza projeto a partir das concepções que ele traz de saúde, doença e de homem. E aí, o conhecimento caminha feito largata. Primeiro não sabe que sabe, e voraz contenta-se com o cotidiano orvalho, deixando nas folhas ávidas das manhãs. Depois pensa que sabe, e se fecha em si mesmo. Faz muralhas, cava trincheiras, ergue barricadas, defendendo o que pensa saber. Levanta certezas na forma de muro. Orgulha-se de seu casulo. Descobre um dia não ser eterno. É tempo de acasalar. Flui do tempo que tanto cria como arrasa. E nos mostra que para o voo é preciso tanto casulo como asa. Descobre que é tempo de acasalar, que para o voo é preciso tanto casulo como asa. Mas antes, criou trincheiras, criou barricadas. O conhecimento é assim, caminha lento, feito largado. Então, essa necessidade apontada aí de maior compreensão sobre o processo de saúde e doença é o elemento central para o debate da clínica ampliada. Ou seja, a clínica ampliada ela parte do pressuposto de que a gente precisa reconhecer os limites de qualquer saber. Frente a essa ampliação, frente a essa complexidade dos problemas atuais de saúde e doença, a gente tem hoje problemas de saúde e doença extremamente complexos. Como a gente analisou anteriormente, hipertensão é um problema de saúde imensamente complexo, que sofre determinações sociais, biológicas, culturais. Diante disso, a gente precisa reconhecer de cara, para de fato a gente adotar uma clínica ampliada de que os saberes eles são limitados, de que o sujeito doente ele nunca será totalmente compreendido por um diagnóstico, por mais amplo que ele seja. Por mais qualificado que seja esse diagnóstico, a gente não tem condições de compreender totalmente esse sujeito. Porque esse sujeito ele é múltiplo, ele é individual, ele vive questões físicas, biológicas, religiosas, tudo isso determinando sua saúde e sua doença. A gente precisa também, na lógica da clínica ampliada, reconhecer os limites do universal para compreender o singular. É muito comum, nas práticas clínicas dos profissionais de saúde, a gente tomar como parâmetro as lógicas atribuídas às enfermidades. Vou dar um exemplo. O indivíduo ele chega no meu consultório, no consultório que eu atendo, eu identifico rapidamente características semelhantes à hipertensão e diabetes. Eu já classifico ele enquanto hipertenso e já prescrevo o tratamento para hipertensão. Ou seja, eu pego a lógica que está no universal, transfiro imediatamente para o singular. No entanto, uma pessoa hipertensa empregada é totalmente diferente de uma pessoa hipertensa desempregada. Ou seja, tem elementos singulares do viver hipertensão que é diferente de um indivíduo que está empregado para um indivíduo que está desempregado. Então,
A gente precisa, de fato, reconhecer os limites dessa nossa atuação, que pega o universal e transfere para o singular, sem uma análise mais aprofundada desse indivíduo que é singular. A gente precisa também reconhecer a complexidade desses sujeitos, a gente já havia comentado anteriormente. A gente precisa, por outro lado, analisar o peso dos determinantes universais e dos particulares. Esses determinantes eles têm pesos diferentes a depender da condição de vida e de saúde das pessoas. E os limites dos saberes e das terapêuticas. E aí, desse modo, clínica ampliada impulsiona a gente a repensar os espaços organizacionais em que a gente realiza cuidado. A gente precisa repensar a consulta individual. Porque, inclusive, a gente pode realizar a clínica ampliada uma consulta individual, somente o profissional de saúde e o usuário. Como eu posso, nessa consulta individual, realizar uma clínica extremamente tradicional? A gente precisa repensar o espaço do grupo, o espaço do atendimento domiciliar, a interação, a gente precisa repensar, de fato, de forma com que a gente tem interagido com os nossos colegas de trabalho. E a gente precisa pensar todos esses espaços enquanto espaços de cogestão, de gestão compartilhada da clínica. Uma relação dialógica que, inclusive, incorpora o técnico, mas também valoriza o saber dos usuários. A gente tem um diferencial muito grande da clínica hospitalar para o fazer na atenção básica, né? O Gustavo Nunes ele vai comentar em sua tese de mestrado de que no hospital a gente tem uma postura, por exemplo, vou pegar o exemplo da enfermagem. A enfermagem, ao aplicar uma medicação no sujeito, ela de fato, ela aplica a medicação e observa, por exemplo, comprimido. Ela dá o comprimido ao usuário e observa de fato se o usuário tomou. Então ela realiza o controle sobre a prescrição feita para o cuidado daquele usuário. No caso da atenção básica, não, é totalmente diferente. A gente recomenda a terapêutica, só que o uso da terapêutica ele vai fazer em casa. Eu recomendo que para o hipertenso você precisa melhorar a alimentação, reduzir o consumo de gordura. Só que eu não vou acompanhar esse usuário 24 horas para fazer o controle do uso de gordura dele. Diferente do hospital, que o profissional de saúde geralmente controla todo o processo de cuidado daquele sujeito. Então, o fazer na atenção básica pressupõe para a gente a necessidade de uma maior inclusão do usuário na determinação do seu projeto de cuidado. Ou seja, a necessidade de negociação quanto à terapêutica. Existe hoje, inclusive, alguns instrumentos sendo desenvolvidos, e o Eugênio Vilaça Mendes mesmo disso, apresenta uma proposta de um instrumento para pactuação com o usuário dessas terapêuticas. Mas o dado é, o fazer na atenção básica pressupõe dos profissionais de saúde uma maior capacidade de negociação das condutas terapêuticas a serem executadas com os usuários. E aí, a gente comentou sobre uma das diretrizes do NACE, que foi a clínica ampliada, e a segunda diretriz do NACE é justamente o apoio matricial. Mas exatamente o que vem a ser apoio matricial, né? E aí a gente tem aí um duplo conceito, o conceito de apoio, que diz respeito a suporte, amparo, auxílio, e o conceito de matricial, que pressupõe a construção de um novo saber. A construção de um novo saber a partir da lógica interdisciplinar. Não a construção de um novo saber a partir do meu saber específico, mas da troca, do compartilhamento. O Gustavo Nunes ele vai comentar de que apoio matricial diz respeito a um arranjo organizacional ou modalidade de prática de apoio na qual um conjunto de saberes, de práticas e ou competências concentrados em certos setores, grupos ou indivíduos de uma organização considerados necessários para a resolução de demandas ou problemas expressos por outras parcelas da organização, é ofertada a estas últimas por meio de processos que incorporem
uma metodologia de apoio. Então, apoio matricial, segundo Gastão, é um arranjo técnico organizacional que configura uma equipe de trabalhadores de apoio dando suporte à equipe de referência. Ou, na fala de Gustavo Nunes, troca de saberes, práticas e ou competências. E aí a menininha traz algumas perguntas para a gente aí, algumas reflexões. A gente vai começar aí dos 3 quadros que estão no centro da imagem. A gente tem do nosso lado direito a possibilidade do NASF atuar com troca de conhecimento e de orientações entre equipe e apoiador. Ou seja, a enfermeira trocando experiência com o professor de educação física do NASF, trocando experiência com o fisioterapeuta do NASF. Na realização de projetos terapêuticos singular, na discussão de casos, naquele bate-papo no corredor, naquele bate-papo, inclusive por telefone. A gente tem também uma outra possibilidade, que é do atendimento conjunto, né? Que é quando a gente realiza interconsultas, visitas domiciliares, atividades de grupo, oficinas, que a troca de saber, de práticas e competências é realizada com a presença do usuário. O usuário está ali presente nesse momento. No caso anterior, a gente não tem a presença do usuário de modo geral. A gente tem só interlocução entre os trabalhadores. E do nosso campo esquerdo, a grande polêmica das gestões e das equipes do NASF, que é o atendimento individual, não compartilhado. Quando eu atendo individualmente o usuário. E aí a menininha pergunta, né? E aí, tudo isso é apoio matricial? Atendimento individual também é considerado matriciamento? Quando eu faço grupo, sem a participação da equipe, eu não estou fazendo apoio matricial? O NASF só pode realizar ações que impliquem troca de saberes? Então, essas reflexões para vocês. O elemento central é, que é o seguinte: como a gente viu lá na concepção de campus, na concepção de arranjo técnico organizacional, essa ação ela extrapola a troca de saberes e de práticas. Ela extrapola aí esse atendimento conjunto ou essa troca de conhecimento na organização de PTS da discussão de casos. A gente pode sim estar atuando numa equipe de apoio matricial, realizando atendimento individual. Não só pode, como deve. Deve. A questão, eu vou voltar à figura, porque inclusive é importante. A questão é que dimensão esse atendimento individual ocupa na nossa agenda. Não sei se vocês percebem, mas essas 3 figurinhas em azul no meio, elas têm tamanhos diferentes. Justamente para problematizar qual o tamanho de fato do atendimento individual em nossa agenda, qual o tamanho do atendimento conjunto em nossa agenda, qual o tamanho da troca de saberes e de competências em nossa agenda. Sem querer deixar nenhuma receita de bolo, mas nossa compreensão é de que o atendimento individual ele é importante, significativo, deve estar presente no fazer do NASF, mas o NASF precisa observar em que dimensão isso aparece na agenda. Essa imagem é do caderno 39 do NASF, e aí com certeza a leitura obrigatória para todos os trabalhadores da Estratégia de Saúde da Família no Brasil, em que ele classifica aí as possibilidades e atividades do NASF. A gente tem educação permanente, atividades individuais específicas, atendimento individual compartilhado, reuniões de equipe e por aí vai. Grupos educativos, discussão de casos, apoiações no programa PSE, construção compartilhada, construção compartilhada, atendimento compartilhado. Então, o leque de possibilidades de atividades a serem desenvolvidas pelo NASF ele é imenso, imenso. Mas, ao analisar
e apontar que atividade vai ser desenvolvida, a gente precisa também refletir sobre essa relação do campo e do núcleo em nossas agendas. Ou seja, o campo, segundo Gastão, ele é delimitado pela produção de valores de uso. O que se produz, para que serve, por exemplo, saúde, educação. Em outras palavras, a lógica do campo na atuação do apoio matricial diz respeito, e também não só do apoio matricial, na atuação inclusive da equipe mínima, diz respeito àquelas ações que são comuns a todos os profissionais de saúde. Um exemplo, acolher bem o usuário, atuar com uma boa escuta é função comum a qualquer profissional de saúde, independente da categoria que ele se filie, independente se ele é fisioterapeuta, se ele é sanitarista. Então, um bom acolhimento, uma boa escuta, é uma ação de campo. A ação de núcleo é mais restrita, diz respeito ao saber fazer específico daquela categoria profissional. Enfermeira, por exemplo, aí está a ideia do curativo, que é um saber, entre aspas, específico da categoria da enfermagem. Então, ao organizar nossas agendas e ao estruturar o processo de trabalho do NAS, a gente precisa observar que dimensão está aparecendo nossas ações de campo, nossas ações de núcleo. Então, não é escolher aleatoriamente as atividades a serem desenvolvidas. Essas atividades elas devem ser delimitadas de acordo com a necessidade de saúde dos usuários e do território, em diálogo, inclusive, com as equipes. Mas observando qual a proporção de atividades de núcleo e de campo que aparecem ao organizar a agenda do NASF. Aí a gente tem uma imagenzinha. Só um minuto, porque uma das salas teve um pequeno problema, a gente vai ajustar. Comunicação, uma coisa. Não, dois? Foi Juliano aqui. Juliano da equipe. Por que vocês mesmos conseguiram mandar uma coisa? Arquivo Juliano. Centro-Leste. O arquivo. E para que e-mail ela mandou? Se ela mandou para. Gente, a sala 2 está conseguindo me escutar normalmente? Sala 2. Sala 3. Sala 1 consegue me escutar normalmente? Desculpa, sala 1 não tem não. Então, vamos retomar. A gente tem aqui algumas ferramentas de cuidado. O primeiro comentário que eu queria trazer é que muitas vezes a gente interpreta essas ferramentas de cuidado enquanto ferramentas de cuidado do NASF. Na realidade, essas ferramentas de cuidado são ferramentas de cuidado da saúde, tá? Da saúde coletiva brasileira. Muitas delas consolidadas, inclusive, muito antes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família ser implantado. Desse modo, são ferramentas que devem ser de apropriação de todos os profissionais que compreendem a estratégia de saúde da família. E a gente tem aí discussão de caso, interconsulta, o Ecomapa, que é uma ferramenta de diagnóstico, a consulta individual, a realização de grupos, o genograma, o projeto Saúde no Território, e tem também um projeto terapêutico singular. Todas essas são possibilidades de ferramentas de cuidados
a serem desenvolvidos pelo NAS, em conjunto com a equipe de saúde da família. É importante que, por vezes, a gente tem percebido que muitas equipes do NAS acabam assumindo a postura de mando frente a essas ferramentas, frente a esses grupos. Exemplo, grupo da fisioterapeuta Joana do NAS, PTST do NAS, discussão de caso do NAS. Falar em clínica ampliada é falar de compartilhamento de cuidado, compartilhamento das ações, ou seja, de corresponsabilização. Então, o NAS ele pode ser até um agente motivador para a incorporação dessas ferramentas, mas essas ferramentas não são e nunca foram propriedade exclusiva dos núcleos de apoio à saúde da família. Elas precisam e devem ser incorporadas e dominadas pelo conjunto dos trabalhadores. Mas, acima de tudo, elas são ferramentas potentes para a ampliação da clínica. São ferramentas potentes para, de fato, a consolidação do apoio matricial. Se a gente não consegue estruturar no dia a dia da saúde da família o espaço para a discussão de caso, se a gente não consegue abrir espaço na agenda médica para interconsulta, se a gente não consegue ter espaço para a organização de grupos, se a gente não tem reunião de equipe de saúde da família, fica difícil a gente, de fato, consolidar o apoio matricial e ampliar a clínica. Então, os trabalhadores do NAS devem ser agentes fomentadores da estruturação desse tipo de ferramenta. E aí, especificamente na questão da agenda, a gente pode se perguntar se, de fato, é possível a gente ter uma agenda padrão do NAS. Sendo o NAS referência para mais de uma equipe de saúde da família, como é que a gente pode organizar e estruturar uma agenda? Uma outra questão que a gente, por vezes, ouve. O NAS anda em bando. Acho que vocês já escutaram isso, né? O NAS só anda em bando. Só chega aqui em bando. De fato, os trabalhadores do NAS precisam estar sempre juntos nas intervenções nos territórios. Eu acho que isso até diminuiu um pouco, mas no início da implantação do NAS no estado da Bahia, a gente ouvia muito. E eu acredito que hoje a gente ainda escuta. Será que a gente, de fato, não anda em bando? Eu sempre me coloco enquanto trabalhador do NAS, porque eu fui um trabalhador do NAS, então trago para mim também. Será que, de fato, a gente não anda aí em bando? Então, a nossa leitura, sem trazer aqui receita de bolo, é que uma agenda do NAS, ela deve compreender, contemplar uma diversidade de ações previstas, ou seja, uma diversidade de atividades previstas. A gente precisa Então, olha só, algumas pessoas estão apontando dúvida quanto à questão do mapa, o que são exatamente cada uma das ferramentas de cuidado. Aí, olha só, eu vou passar rapidamente, mas vocês podem aprofundar essas questões ao ler o caderno 39 do NAS. Eu vou passar rápido. Grupos são atividades coletivas desenvolvidas com foco em um tema, em uma ação. E a observação que a gente faz no grupo é de que muitos grupos eles são organizados tendo em vista a cabeça e simplesmente a vontade dos profissionais de saúde, sem fazer nenhuma leitura da necessidade ou da vontade em si do território. Então, a gente leva em consideração de que a organização do grupo ela deve ser feita em parceria e escutando os usuários. Ou seja, os grupos devem ser organizados tendo em vista as necessidades identificadas no território. A consulta individual, vocês já têm muita noção nisso, porque nossa formação é muito orientada por essa lógica de consulta individual. O Ecomapa,
é um instrumento desenvolvido muito na saúde mental que vai auxiliar ao diagnóstico dos usuários. Então, na ideia do ecomapa, a gente vai construir e analisar como se dá as relações familiares. A gente vai pegar João e analisar como é que se dá a relação de João com a mãe, como é que se dá a relação de João com o pai, como está a relação de João dentro do seu núcleo familiar. A interconsulta é um instrumento riquíssimo de troca de saberes entre os profissionais, portanto, um instrumento riquíssimo de apoio matricial. E a gente tem como exemplo, por exemplo, interconsultas realizadas com hipertensos, que podem ser feitas por professor de educação física com a enfermeira, nutricionista com o médico. Gente, só um minuto, porque uma das salas teve um pequeno problema no áudio. A gente está tentando ajustar aqui rapidinho. Gente, ajuda se vocês silenciarem os microfones de vocês. Teve uma das salas que ativou o microfone e isso trouxe dificuldade à transmissão. Então, e a questão da interconsulta, uma ferramenta riquíssima, mas a gente tem percebido muito pouco nas agendas das equipes de saúde da família e nas agendas do NASF. Uma outra possibilidade são as discussões de caso, principalmente aqueles casos que remetem dilemas clínicos mais complexos que a gente pode estar aprofundando, realizando com isso um processo de educação permanente com os trabalhadores. O projeto Saúde no Território é um projeto PST, e a sigla está PST, são projetos desenvolvidos para casos complexos da comunidade. Exemplo, eu tenho uma comunidade que está com um grande surto de dengue. Eu vou reunir a minha equipe e aí, primeiro passo desse projeto é eu tentar fazer um diagnóstico. O que é que está envolvido com esse problema da dengue? Lixo, muito acumulado, ineficácia na coleta da prefeitura, caixa de água que sem tampa. Então, primeiro eu vou fazer uma leitura, um diagnóstico dessa problemática. Segundo passo é identificar quais serão as intervenções frente a esse grande problema de saúde. Terceiro, elencar ações a serem desenvolvidas. Quarto passo, a gente vai identificar atores para desenvolver cada uma das ações. E o último passo é o processo de avaliação ou reavaliação do projeto que foi executado. Um elemento importante é de que o projeto de saúde no território tem como premissa central a interlocução com atores da comunidade. Então, uma das diretrizes do projeto Saúde no Território diz respeito a dar e envolver, dar maior protagonismo e envolver os diferentes atores da comunidade e também a intersetorialidade, ou seja, envolver outros setores da gestão do município. O genograma é um instrumento que, na realidade, vai fazer também um diagnóstico semelhante ao Ecomapa, só que, nesse caso, extrapolando para os aparelhos sociais que tem no bairro, por exemplo. Aí eu vou olhar seu João, qual a relação de seu João com a igreja, qual a relação de seu João com o bar, qual a relação de seu João com a unidade de saúde da família. Eu extrapolo para os aparelhos sociais que compreendem o território de seu João. Além dessas ferramentas aí, tem o projeto terapêutico singular, que são projetos desenvolvidos para casos complexos de um indivíduo ou de uma família. E que as etapas elas são as mesmas do projeto Saúde no território. E a questão que eu sempre me pergunto é, diante de tanta possibilidade de atuação, diante de tanta ferramenta, por que a gente tem feito
mais do mesmo. Vocês concordam que a gente tem feito mais do mesmo? O olhar de quem anda aí acompanhando algumas unidades de saúde em diferentes municípios, é de que nosso fazer está sentado em atividade de grupo ou em consulta individual. Isso de modo geral. É claro que ressalvas existem, mas eu volto à questão, diante de tanta diversidade de atividades a serem executadas, de ferramentas, por que a gente tem feito mais do mesmo? E aí, retomando a questão da agenda, a gente comenta de que, ao olhar uma agenda do Núcleo de Apoio de Saúde da Família, a gente tem que contemplar e visualizar o mais amplo espectro de atividades. Tem que ter grupo, tem que ter oficina, tem que ter visita domiciliar, tem que ter reuniões, tem que ter articulação de redes, tem que ter interconsulta, PTS. E aqui a gente faz uma observação. A gente tem identificado que determinadas categorias profissionais elas têm se aproximado mais, ou seja, têm ficado presas a determinadas ações em detrimento de outras. Exemplo, eu sou professor de educação física. A educação física ela tem ficado presa em grupo. De modo geral, nos NASCs, a educação física só tem feito grupo. E a pergunta que eu faço é: a educação física não pode fazer interconsulta, não pode fazer consulta individual? Os hipertensos, que a educação física pode contribuir a partir das práticas corporais, não tem necessidade de consulta individual, não tem necessidade de interconsulta, não tem necessidade de visita domiciliar? Ou seja, a gente tem identificado, de modo geral, que, a depender da categoria, existe uma fixação de atividades a serem executadas no cotidiano do cuidado. Eu dei o exemplo da educação física, mas também poderia dar outros exemplos aí dessa fixação. Um outro ponto importante também é que a construção dessa agenda ela precisa ser feita em parceria com as equipes. Ela precisa ser feita em parceria com as equipes. Eu me lembro que minha primeira experiência no Núcleo de Apoio à Saúde da Família, a gente construiu uma agenda alheia à realidade da saúde da família. É claro que não deu certo. É claro que não funcionou. Quando a gente for olhar no dia a dia, o dia que a gente tinha apontado para interconsulta era o dia que a equipe fazia reunião. No dia que a gente tinha apontado para visita domiciliar, não tinha carro na unidade. Então, a gente tem esse desafio, que é um desafio de fato organizativo do NAS, de sempre fazer em parceria com os trabalhadores da equipe mínima. Desse modo, a agenda do NAS, mais uma vez eu vou apontar, isso aqui não é receita de bolo, não pode ser encarado enquanto receita de bolo, mas uma diretriz importante de que essa agenda ela precisa ter uma parte fixa, ou seja, uma parte programada, e uma parte mais flexível. Ou seja, se eu já sei que toda quarta-feira tem reunião de equipe na unidade tal, eu posso me programar e colocar fixo já de que uma quarta-feira no mês, duas quarta-feiras no mês, eu vou estar em tal unidade participando da reunião de equipe. Por exemplo, eu posso apontar na parte fixa de que toda terça-feira à tarde vai ser reunião de equipe do NASF. Eu já sei, por exemplo, que na unidade B eu tenho o grupo de gestante, que até o final do ano vai acontecer toda terça-feira à tarde. Eu já consigo, desse modo, me programar para uma, duas vezes por mês estar nessa reunião. Isso compreende uma parte programada da minha agenda. Mas tem outra parte da agenda que é muito flexível e que deve ser preenchida a depender da necessidade apontada em diálogo com as equipes de saúde da família e com os territórios. Ou seja, eu vou dar o exemplo de um dia, só de um dia, tá? Terça-feira de manhã, eu tenho uma parte que é fixa, mas na parte fixa não envolveu todos os trabalhadores do NASF. A LAN, que é a professora de educação física, ficou vago. Então, nesse dia, eu vou colocar
uma ação que é flexível, eu vou abrir minha agenda para realizar a interconsulta com uma das unidades. Então, nesse dia, eu vou estar fazendo interconsulta. À tarde, não tenho nada fixo na agenda. Então, cada profissional do NAS vai estar realizando uma atividade. Joana vai estar fazendo interconsulta, Alan vai estar fazendo o grupo, Maria, que é fisioterapeuta, vai estar fazendo a visita domiciliar e por aí vai. O NAS não pode fazer atividades juntos? Pode, mas a questão é, isso potencializa o fazer do NAS quando o NAS está fazendo todo mundo junto? Na minha compreensão, não. Isso fragiliza, enfraquece as possibilidades de contribuir para a melhoria da saúde das pessoas. Naquelas ações que de fato eu preciso de um suporte, ficamos em dupla, ficamos em trio. Mas diversas ações, a gente vai precisar do saber específico da categoria. Então eu posso realizar sozinho. A gente sabe que a gente tem um problema grande aí, que é o problema do transporte, do carro. Mas esse é um problema a ser enfrentado e a ser dialogado com as gestões municipais. Um elemento também importante nessa organização da agenda é que eu preciso ter flexibilidade e, inclusive, levar em consideração as necessidades que surgem inesperadamente de suporte às equipes. Ou seja, se o NAS não dá apoio naquele momento que a enfermeira mais precisa, como é que vai ficar esse vínculo com essa enfermeira? Ou seja, no momento que eu estou aqui sufocado, precisando muito da ajuda do NAS, o NAS não nega a possibilidade de ajuda. Então, minha agenda deve também contemplar essa necessidade de, por vezes, inclusive, desmarcar coisas que são, naquele momento, eu considero como menos importantes, que podem ser adiadas para contemplar uma necessidade de maior urgência apontada aí pela equipe de saúde da família. Isso ajuda a criar vínculo, isso ajuda, inclusive, a potencializar o cuidado para os usuários. Enquanto o instrumento para a organização dessas agendas, a gente pode utilizar, inclusive, hoje, essas agendas do Gmail. A gente sabe que o Gmail lá tem agenda, né? Então a gente pode fazer o seguinte: pegar essa agenda mensal. Não, daqui até o final do ano. Vou pegar, a gente está em março. Vou pegar de março a dezembro e vou colocar todas aquelas atividades que eu já considero que são fixas. Que eu já sei que vai acontecer. Eu sei que o grupo de gestantes vai acontecer na última quarta-feira de dezembro. Eu já vou lá e coloco nessa agenda lá do Google. Eu estou apontando só uma possibilidade. Eu já coloco. Então, eu tenho aí até o final do ano já aquelas ações que dizem respeito à parte programada. Especificamente no mês de março, eu vou ter as ações que são programadas junto com as ações que são flexíveis, também digitadas lá no Google. Isso dá a possibilidade da gente acompanhar de casa. Isso dá a possibilidade hoje da gente compartilhar essa agenda com as equipes de saúde da família, claro, para as unidades que têm computador. Mas hoje, com o debate do SUS, inclusive do PEC, a tendência é que todas as unidades eles tenham computador. Isso vai potencializar, inclusive, a forma de contato entre a equipe de NAS e a equipe de saúde da família. As equipes de saúde da família vão poder olhar a agenda do NAS e, inclusive, compreender melhor. Porque uma das queixas, inclusive, das equipes mínimas, é que o NAS, por vezes, demora muito de aparecer. Mas como ela não visualiza a agenda, ela não sabe que demora de aparecer, porque, de fato, existe um número grande de atividades a serem desenvolvidas junto a outras equipes de saúde da família. Então, eu estou apontando aqui, gente, só uma possibilidade de organização de agenda. Existem diversas possibilidades de atuação da agenda. E aí, para finalizar, para a gente abrir aí para... Porque, inclusive, o Alan está quase extrapolando. A gente tem aqui alguns desafios das equipes de NASF. E aí, a equipe de NASF, incluindo aí o processo de gestão, inclusive, das equipes de NASF. O primeiro desafio é a organização da agenda e de modo a contemplar ações fixas e esporádicas. E a diversidade de possibilidades e necessidades de atividades. Consulta grupos, como eu havia comentado. O outro é colocar à disposição da população os saberes e fazeres nucleares, ou seja, o papel das categorias na atenção básica. É muito comum, a gente tem identificado muito de que
as categorias têm ficado muito aquém da sua possibilidade de contribuição para o cuidado. Ou seja, a fisioterapia tem aparecido pouco, as práticas corporais têm aparecido pouco, a alimentação e nutrição têm aparecido pouco, ou seja, as ações nucleares têm aparecido pouco no fazer do NASF. Isso de modo geral, gente. Por vezes, como a gente tem um desafio do modelo de mudança, como a gente tem um desafio da mudança do modelo de atenção, por vezes a gente tem se concentrado nas ações de campo em detrimento das ações de núcleo. E um elemento a ser observado é o seguinte: a ação da educação física no hospital não é a mesma ação da educação física na atenção básica. Então, uma reflexão importante a fazer com nossos pares de cada uma das categorias é qual o papel da fisioterapia, qual o papel da nutrição, qual o papel do serviço social na atenção básica. E para isso a gente precisa olhar para as principais enfermidades, precisa olhar para o indivíduo não doente. Então precisa se fazer essa pergunta: qual a minha possibilidade de contribuição nuclear para a saúde das pessoas? O outro desafio é superar a pressão da população, equipe de saúde da família e gestão por atendimento especializado. A gente precisa enfrentar isso, e a gente enfrenta isso através do diálogo, da explicação do potencial da clínica ampliada, do potencial do apoio matricial. Se a gente não tiver clareza para a gente do potencial da clínica ampliada, se a gente não tiver clareza para a gente do potencial do apoio matricial, a gente não vai conseguir se fazer entender nunca. A gente não vai conseguir dialogar com a gestão nem com a equipe da saúde da família nunca. O primeiro ponto é, a gente precisa, de fato, a gente, trabalhador do NASF, ter clareza do potencial do apoio matricial, ter clareza do potencial da clínica ampliada. Um outro desafio é o entendimento das equipes e da gestão quanto aos objetivos do NASF. O apoio matricial é uma ferramenta recente que precisa, de fato, de mais espaços de educação permanente. Um outro desafio é a manutenção do objetivo de cuidado ampliado, da mudança do modelo de atenção em saúde, integrando os programas Academia da Saúde, Saúde na Escola, Consultório na Rua e Atendimento Domiciliar. A consolidação de espaços de educação permanente para os trabalhadores do NASF. A gente precisa, de fato, enfrentar esse desafio. O NASF precisa estar constantemente em processo de educação permanente, bem como todos os trabalhadores da saúde. Um outro desafio é a construção compartilhada na equipe de saúde da família. A gente ainda tem muita fragmentação. E a atuação das equipes de saúde da família, como comentei lá no iníciozinho, conforme a estratégia de saúde da família. A gente finaliza aqui a apresentação e se coloca à disposição agora para a melhor parte, né, que é a troca e o diálogo com vocês. Então, básica aqui. Eu vou passar aí a... Você abre e fecha aqui para mim? Como for sua vez de responder. Bom, vamos dar abertura às perguntas, ok? A primeira pergunta é de FGA Paula Campos. Ela fala e pergunta: é um desafio enorme, pois às vezes sinto que as equipes ESF muitas vezes não defendem seu modelo. E sem nossos melhores pares lutando, como nós faremos para cumprir nosso papel? Então, Paulo, a gente já traz essa defesa há algum tempo de que isso é uma concepção nossa, que inclusive hoje, que alguns autores inclusive têm dialogado, de que para além do apoio matricial, o NASF tem necessidade de executar apoio institucional. Ou seja, de fazer cogestão,
Frente a esse modelo de atenção em hegemonia na estratégia de saúde da família, que eu comentei, se a equipe de saúde da família não faz saúde da família, fica difícil o NASCE apoiar. O NASCE precisa incorporar uma outra lógica de apoio, que é o apoio institucional. Ou seja, que é a capacidade de dialogar, de fazer cogestão do processo de trabalho. Apoio institucional diz respeito centralmente as ações que investem na mudança do processo de trabalho. E a gente pode sim fazer isso. A gente pode fazer isso ao propor uma discussão junto com a equipe de saúde da família sobre o caráter da reunião de equipe. A gente tem um monte de... Não é nenhuma novidade para vocês, que a gente tem um monte de equipe de saúde da família, um monte de equipe de NAS também, que não faz reunião de equipe. Uma ação de apoio que vocês podem estar fazendo é discutir e problematizar em uma reunião a necessidade de fato, se planejar, se avaliar as ações que são desenvolvidas. Isso é uma ação de apoio institucional, que, na minha concepção, é inerente ao processo de trabalho nessa conjuntura atual que a gente vive. Então, de fato, o desafio ele é imenso, ele é grande, mas a gente precisa. A Aline Machado pergunta: os grupos sem a participação da equipe é ou não amatriciamento? Atividade, como eu falei, as ferramentas elas não são ferramentas do NASCE. Quando a gente comenta lá que NASCE faz apoio, apoiar não é fazer por, é fazer com. Então, a gente não pode organizar grupo sozinho. Realizar clínica ampliada é compreender de que o saber da enfermagem é importante, que o saber da medicina é importante, que o saber da nutrição também é importante. Desse modo, os grupos eles devem ser organizados em conjunto com os trabalhadores, em conjunto com os usuários, e eles devem ser realizados nessa parceria. Nessa parceria. Não quer dizer que a enfermeira vai ter que estar todos os dias, não quer dizer que o médico vai ter que estar todos os dias. Mas a responsabilidade do grupo precisa ser de responsabilidade coletiva. Isso é parte da pergunta. A outra pergunta é se o grupo, quando nasce, não está presente, se é apoio matricial. Eu te respondo o seguinte: na concepção a gente tem duas concepções gerais de apoio matricial. Uma enquanto arranjo técnico organizacional, que é o que aponta os textos de Gastão Wagner, e uma que é trazido por um orientando do Gastão, que é o Gustavo, que vai dizer que é arranjo técnico organizacional ou modalidade de apoio que envolve troca de saberes, práticas e competências. Na primeira concepção de apoio técnico organizacional, de se entender apoio matricial enquanto arranjo técnico organizacional, a atividade do grupo, que é executada sem a presença da equipe mínima, é sim apoio matricial. Se a gente for compreender apoio matricial somente enquanto prática, ou desculpa, enquanto troca de saberes, práticas e competências, a gente não teria nessa ação isolada do profissional, sem a presença da equipe mínima, necessariamente apoio matricial, porque não haveria troca. Não haveria troca de saberes, práticas e competências. No caso do profissional estar isolado. Isolado. Apesar de que tem um elemento que é o seguinte: a gente pode sim considerar de que existe sim troca entre usuário e profissional de saúde, que é um ponto importante assim. A Luana Germano e o Josenildo pedem para explicar novamente o ecomapa e o genograma. Seria legal você voltar o slide. Só o seguinte: a gente precisa ler
o caderno 39 do NASF. Isso é muito importante para a gente se apropriar melhor dessas ferramentas. Mas Ecomapa e Genograma são ferramentas de diagnóstico. O grupo é uma ferramenta de diagnóstico, mas também de intervenção. A interconsulta é uma ferramenta de diagnóstico, mas também de intervenção. O Ecomapa e o Genograma são ferramentas de diagnóstico para estruturar intervenções. Isso é feito para, de fato, facilitar a condução e a realização de uma clínica mais ampliada. Ajuda a gente a detalhar e identificar nós críticos e potencialidades nas relações entre o usuário e seus familiares, entre os usuários e os aparelhos sociais do território a qual ele pertence. Um exemplo, eu estou analisando o seu José. Seu José tem uma relação forte com Dona Maria, que é a curandeira do território. Então, um ponto de apoio, um possível ponto de apoio para a relação de cuidado de seu José pode ser Dona Maria, porque eu já vi que ele tem um laço forte com Dona Maria. Dona Maria é uma líder para ele. Então, ao identificar isso, isso pode dar potência à minha ação de cuidado. Da mesma forma, eu consigo identificar que seu José tem uma péssima relação a construir, ao desenvolver essas duas ferramentas, que ele tem uma péssima relação com a agente comunitário de saúde da rua dele. Eu já sei que essa agente não é um elemento potencial. É um elemento, inclusive, que pode dificultar a atividade de cuidado de seu José. Então, Ecomapa e Genograma são ferramentas de diagnóstico que me de Minas Gerais pergunta: o que seria consulta compartilhada e interconsulta? Para muitos autores, interconsulta e consulta compartilhada seria a mesma coisa, só com termos diferentes. Para alguns autores, existiria diferença. A interconsulta seria aquela atividade que entra para atender seu João, o nutricionista e o professor de educação física. Eles dois atendem seu João. Eles realizam diagnóstico junto, definem a terapêutica juntos e acordam com o seu João aquela terapêutica executada. Então, eu atendi ali no mesmo momento, diagnostiquei e intervi seu João junto com o meu colega. Isso seria interconsulta. A consulta compartilhada, nessa segunda compreensão, na compreensão da diferença entre as duas, seria da seguinte forma: o nutricionista atende seu João agora, outro dia o professor de educação física atende seu João, e depois eles sentam, compartilham os olhares, os diagnósticos, a compreensão que eles tiveram sobre o estado de saúde do seu João, e a partir disso eles definem a terapêutica. Então eles estão compartilhando a consulta, trocando informações para definir a terapêutica a ser executada. Eu vou voltar. Alguns autores interpretam esses termos como sinônimos, sem diferença alguma. Alguns autores vão trazer essa diferença que eu apontei para vocês. Bianca Grazi: é obrigatório o uso do Ecomapa e do Genograma no PTS? Obrigatório não, mas realizar antes o Ecomapa e o Genograma potencializa a ferramenta do PTS, dá maior capacidade de diagnóstico e de intervenção na organização do PTS. De fato, são duas ferramentas riquíssimas que vai dar maior potencial ao PTS. Joyce dos Santos Teixeira: a agenda mensal do NASF deve ser feita pela diretora da atenção básica ou pelo NASF junto às equipes de saúde da família? Então, é super importante a participação da gestão
no processo de trabalho de qualquer equipe de saúde dentro do seu território. Mas minha compreensão é de que a gestão, ela, por não estar no cotidiano dos serviços, ela não tem condição sozinha de decidir a agenda de nenhum dos profissionais. Então, essa agenda ela precisa ser feita em conjunto pelo profissional do NASF, pela equipe de saúde da família, com apoio da gestão. A agenda que é feita somente pela gestão, bem como a agenda que é feita somente pelo NASF, ou a agenda que é feita somente pela equipe mínima, sem a conversa com o NASF, é uma agenda com certeza equivocada. Geisa e Luana do NASF. Já foi. Jorge dos Santos Teixeira. Dentro da perspectiva de grupo, o NASF pode conduzir, em parceria com as equipes, um grupo de crianças especiais? Pode e deve. Desde que isso seja uma necessidade do território e que a gente tenha, de fato, contribuição a dar, pode e deve. No nosso município, um projeto de crianças especiais foi cancelado, alegando não ser atribuições do NASF. Por isso a dúvida. Então, já respondi. Qual o melhor modelo de agenda, Alain? O modelo que melhor se adeque à realidade e ao território de vocês. Esse é o melhor modelo de agenda. Por exemplo, é muito diferente uma equipe de NASF que cobre zonas rurais mais afastadas de uma equipe de NASF que trabalha só na zona urbana e que todas as unidades são próximas. É diferente uma equipe de NASF que cobre todas as equipes de uma mesma unidade de uma equipe de NASF que cobre equipes em territórios mais distantes. A melhor agenda é aquela que melhor se adeque à realidade de vocês. No entanto, um elemento importante. Deve estar na pauta e na reflexão de vocês a necessidade que tem da gente reavaliar sempre as nossas agendas. A gente tem que sempre estar aberto a reavaliar nossas práticas e nossos processos de trabalho. Ou seja, a gente deve montar uma agenda, mas sempre estar com um olhar crítico sobre essa agenda. NASF de Itaberaba. O NASF tem autonomia para montar sua agenda diretamente com as equipes e a estratégia de saúde da família? Então, como eu havia comentado, a gestão ela deve e é importante que participe dessa construção das agendas. Ela não deve necessariamente construir sozinha e nem impor a construção da agenda, mas com certeza ela deve ser um elemento importante. Então, o NASF de Itacajá, Tocantins, pergunta: como eu organizo essa interconsulta? Aqui o atendimento individual na equipe mínima é agendado. Minha dúvida é como eu vou atender em interconsulta. Auxilio em todos os atendimentos no período? Então, essa atividade da interconsulta, ela deve... Então, essa atividade da interconsulta, ela precisa ter uma organização mínima, né? Eu preciso primeiro identificar qual o público a ser alcançado com a interconsulta. Eu posso ter, inclusive, um público que não se encaixe em nenhuma enfermidade. Por exemplo, eu posso fazer interconsulta com um nutricionista para pessoas saudáveis, que não tem nenhum problema de saúde, para eu dialogar um pouco com ele sobre alimentação e nutrição, alimentação adequada, ou seja, levar os fatores protetores da vida e saúde dele relacionados à alimentação. Mas eu também posso ter uma interconsulta com obesos, com hipertensos. Então, essa interconsulta ela precisa ser minimamente organizada. Identificar qual o objetivo dessa interconsulta. O segundo ponto eu preciso dialogar com a equipe mínima qual dia, qual a melhor forma. Primeiro, apresentar a possibilidade de contribuição das categorias para o objetivo identificado. Ou seja, o objetivo foi obesidade. Então, eu vou conversar com a equipe mínima, olha só. A educação física tem condições de contribuir com a obesidade desse jeito. Isso pode se dar através de uma interconsulta. E aí, a partir disso, tentar identificar junto com a equipe um dia, um turno, para realizar essa interconsulta.
E aí, uma possibilidade é o agente comunitário de saúde, a enfermeira, avisar que naquele dia vai ter aquele atendimento de interconsulta, e isso vai ser marcado com o usuário, e naquele dia, naquele horário, o usuário vai estar lá e você vai atender e realizar essa interconsulta. Gente, isso é super importante porque a gente tem um modelo de atenção à saúde muito centrado na consulta médica. Isso provoca fila, isso diminui a eficácia do cuidado, isso provoca muita insatisfação dos usuários. Abrir o leque de possibilidades de intervenções de outras categorias profissionais amplia a eficácia do cuidado. A Priscila Santos, essa pergunta vai? E como fazer mais ou menos se tiver engessado nas forças individuais? Ali, ó, Priscila. Como fazer mais se estivermos engessados nas consultas individuais? Pode fazer? Pode. A Priscila Santos pergunta: e como fazer mais do mesmo se estivermos engessados nas consultas individuais? A gente superar o mais do mesmo. Mais do mesmo seria a realização de consultas individuais. Isso deve ser superado com diálogo. Isso deve ser superado com o convite à gestão, o convite aos usuários a compreender melhor o potencial da clínica ampliada e do apoio matricial, a compreender melhor as diferentes possibilidades que a construção de uma Ecomapa tem, de uma interconsulta tem, que a atividade do grupo tem. Ou seja, a gente precisa disputar esse novo fazer a partir do diálogo e muito também da vivência. Muitas vezes a gente precisa não só falar sobre, mas inclusive iniciar. A Rainécia Sacramento pede novamente que você defina melhor o Ecomap genograma individualmente, não numa esfera global. Nécia, Rainécia. Então, às vezes eu troco os conceitos ecomapa e genograma. Mas olha só, se eu não estiver enganado, o sentido eu compreendo muito bem. Mas às vezes eu troco um pelo outro. Se eu não estiver enganado, o Ecomapa é a ferramenta que faz esse diagnóstico olhando só para a família. O genograma seria a ferramenta que faz esse diagnóstico olhando para a família e para os aparelhos sociais presentes no território. Ou seja, os aparelhos sociais que têm ou não têm relação com aquele usuário que a gente está, sobre o qual a gente está realizando o genograma. Então, a diferença do Ecomapa para o genograma é esse. Um vai olhar somente o ambiente familiar, as relações familiares, o outro vai olhar, além das relações familiares, vai olhar os aparelhos sociais. Essa minha tá querendo pegar uma pegadinha. A Raíssa pergunta: na proposta da ESF, o que querem dizer com oferta organizada?
Raíssa, então, ofertas organizadas são, na realidade, aquelas atividades que a gente consegue programar com uma certa antecedência e agendar. Então, um exemplo, né? Na equipe de saúde da família, eu posso ter que tal dia eu atendo gestante. Isso seria uma oferta organizada. Um outro exemplo de oferta organizada é que tal dia eu atendo hipertensos, que tal dia eu tenho um grupo. São aquelas atividades que eu consigo programar e me organizar para executar. A gente só tem que ter cuidado para essas ofertas organizadas não se tornarem barreiras para o acesso do usuário. Eu já ouvi, por exemplo, de uma usuária, ela falou, a gente fazendo um diagnóstico sobre uma determinada unidade, e a usuária falou o seguinte: eu perguntava, como é o atendimento aqui na unidade? E ela falava, para mim é bom, mas para o meu esposo não. É porque para você é bom e para o seu esposo não. Para mim é bom porque eu sou hipertensa. Para o meu esposo, que não tem nada, é horrível. Ou seja, a gente programou tanto, fechou tanto os turnos da agenda, sem deixar turnos abertos para incorporar os usuários que não apresentam um problema de saúde específico. O Sidney pergunta: em relação à infraestrutura do NASF, ele funciona em local específico, tipo PSF e tal, ou essa equipe fica subdividida em várias equipes de PSF? Então, o elemento central O elemento central o NAS vai fazer apoio matricial. O NAS vai ampliar a clínica. Ele faz isso em territórios de diferentes equipes de saúde da família. Ou seja, desse modo, diante dessas diretrizes que a gente já discutiu, o NAS ele não tem um local específico para atuar. Não deve ter, não tem pela portaria, não tem pelas diretrizes e não deve ter um local específico para atuar. O local de atuação do NAS, dos trabalhadores do NAS, deve ser a unidade de saúde da família e o território de atuação daquela equipe de saúde da família. Deve ser também os aparelhos relacionados à atenção básica. O programa saúde por exemplo, o programa Academia da Saúde pode ser um espaço potencial. A escola. Então, de modo geral, fazer A Edith pergunta: nós do NAFES acabamos montando os grupos e sendo os responsáveis pela execução dos mesmos. Como convencer a equipe de saúde da família a integrarem esse trabalho? Outra questão é a conscientização da população. Muitos só buscam a unidade para consulta, realização de exames, etc. Falam, vou ficar para a palestra e nada. Como tornar o trabalho preventivo mais atrativo? Então, essa questão dos grupos, eu vivi algo semelhante, assim, que a gente também iniciou um processo de organização quando eu trabalhava no NASF. Iniciou um processo de organização de grupos, de hora para outra, o grupo ele era um grupo do NASF e não um grupo da equipe Saúde da Família. Não existe receita de bolo. Acho que o caminho sempre é o diálogo. Convidar essa equipe para uma conversa, para um diálogo. Inclusive, passar a dar temas, passar a convidar a equipe a assumir alguns desses dias, alguns desses turnos. Se é uma enfermeira, olha só, eu estou precisando muito que você assuma tal dia para discutir tal coisa. Então, para mim, o caminho é o diálogo. Por vezes, quando o diálogo não se faz só quando ele não dá conta, por vezes a gente tem necessidade de parar.
A Flávia Lachete pergunta: essa interconsulta deve ser necessariamente entre os profissionais do NASF com os profissionais da unidade da saúde da família, ou pode ser considerada quando realizada por 2 profissionais do NASF? Então, a concepção de interconsulta é consulta conjunta, é diagnóstico compartilhado, é definição de terapêutica de forma compartilhada. Isso pode ser feito, sim, entre profissionais de NASF. No entanto, isso não pode ser uma regra. De fato, a gente tem que tentar incorporar ao máximo diferentes saberes nessa interconsulta, dependendo da necessidade, para a gente não estar fazendo só interconsulta com trabalhadores do NASF e deixando a importância. Então, A Fabiana de GRS UBA pergunta, na verdade ela faz um comentário, desculpa. Penso que outra questão que o NASF deve instituir é aprender a ouvir os trabalhadores da ESF e trabalhar as demandas que as equipes trazem aos profissionais, tentando fazê-los pensar pela ótica da saúde coletiva. Perfeito seu comentário, perfeito. A gente vê que existe uma dificuldade muito comum em todo o país na relação entre a equipe NASF e equipes de saúde da família. Cada um se fecha, como eu comentava, em sua trincheira e não estabelece os diálogos necessários. E muitas vezes a gente só consegue compreender o lugar do outro se colocando no lugar do outro. A gente precisa ter abertura para se colocar no lugar que é, por exemplo, a gente precisa colocar no desafio que é ser enfermeira de unidade. A gente precisa colocar no desafio de ser médico de unidade. A gente precisa colocar no desafio de ser um odontólogo de unidade e por aí vai. Eu tenho toda. A Maria Auxiliadora Mariano e Denise Batalha, de BRS e Botirama, perguntam de que forma o NASF poderia ter um maior apoio com as equipes de saúde bucal. Então, a gente tem aí na questão da saúde bucal uma necessidade de uma integração de modo geral com a estratégia de saúde da família. Infelizmente, a gente ainda tem ainda, por conta, inclusive, da lógica de procedimentos que a própria saúde bucal tem, algumas necessidades específicas dessa área de saber fazer, que acabam levando alguns profissionais a se fecharem. E aí, mais uma vez, o caminho é a gente desenvolver projetos conjuntos. Eu tenho certeza que, à medida que a gente vai apresentando propostas de atividades em conjunto, esses profissionais eles vão se abrindo. Porque é muito comum os profissionais eles têm prazer em socializar seu conhecimento, eles têm prazer em contribuir com resoluções de problemáticas. Agora, a gente precisa, de fato, convidá-los. Até que ponto a gente tem feito convites efetivos para os profissionais odontólogos contribuírem com questões para além do consultório em que eles estão presentes. E aí a ideia é identificar pontos em que possam ser desenvolvidos projetos em parceria. Um exemplo. No meu grupo de gestante, a gente tem um grupo, a gente vai desenvolver um grupo de gestante. Eu vou chamar ele para dialogar. Que contribuição a odontologia pode dar para o gestante? E aí você pode ir lá no grupo. FGA Paula Campos pergunta:
Qual a fonte de dados utilizados para fazer aquele gráfico de fatores que intervêm na saúde? Esse elo de ligação quando as coisas não acontecem. Então, esse A gente tem a última pergunta da web de hoje, que é do NASF de Presidente Bernardes, Minas Gerais. Os grupos precisam ser realizados em TDS e UBS ou podem avaliar a necessidade de cada equipe? seja grupo, seja interconsulta, seja consulta individual, qualquer atividade de cuidado, a gente precisa primeiro avaliar a necessidade dos usuários pelas quais aquelas atividades irão atingir. A gente não é obrigatório e não deve fazer receita de bolo. Toda unidade tem que ter grupo de gestantes. Toda unidade eu vou fazer interconsulta. Toda unidade eu vou fazer consulta compartilhada. Então, isso não deve ser regra. A gente precisa, de fato, analisar a necessidade dos usuários, a necessidade de cada um dos territórios. Portanto, os grupos eles não precisam ser implantados em todas as unidades. Agora, olhando de diagnóstico e de terapêutica em diferentes unidades, mas não ter receita de bolo enquanto obrigatoriedade. Me chegou uma pergunta aqui, que é uma questão que fale mais sobre a consulta individual e o atendimento clínico. Então, a consulta individual é aquela atividade que é realizada para diagnóstico e intervenção terapêutica em que o profissional faz diretamente com o usuário. Tá? De modo geral, o que a gente tem visto é que a consulta individual está amparada na clínica tradicional, como eu comentei no início da minha fala. No entanto, essa clínica individual, esse atendimento clínico individual, ele pode e deve estar também ancorado na clínica ampliada. Eu posso ter uma maior capacidade de escuta daquele usuário. Por exemplo, é muito comum. Recentemente, eu saí tem pouco tempo, mas dava aula na faculdade e fazia atividades práticas de interconsulta. Colocava os alunos para vivenciar a interconsulta, eu ficava observando de fora e depois eu tecia comentários sobre como foi aquela intervenção, tentando contribuir com o processo de formação daqueles estudantes. Era muito comum, logo no início da fala dos usuários, o profissional de saúde já vir com a terapêutica e cortar a fala do usuário. Muito comum, muito comum. Isso é uma lógica tradicional. Na lógica ampliada, eu dou vazão, capacidade de escuta e de fala àquele usuário, fico escutando, sem necessariamente ter aquela pressa, por exemplo, de impor a medicação, de impor a fisioterapia, de impor a prática corporal. O elemento da intervenção terapêutica, ela só vem depois da escuta, e de uma escuta ampliada. Então, essa consulta individual ela pode ser uma consulta individual dos moldes da clínica tradicional, como pode ser superada por uma consulta individualizada na lógica da clínica ampliada.
concepção ampliada de saúde, concepção ampliada de homem, intervenção baseada na boa escuta, no acolhimento, no vínculo, no processo de humanização. Uma outra pergunta que chegou aqui é: dentre as atribuições do fisioterapeuta no NASF, esse profissional é obrigado a realizar sessões de fisioterapia no atendimento domiciliar? Então, olha só, o núcleo de apoio à saúde da família, ele tem uma restrição que é uma restrição de capacidade operativa. A gente tem, infelizmente, uma capacidade operativa que não atende todas as necessidades, inclusive as ações que são reprimidas e que o usuário não tem acesso. Se o fisioterapeuta do NASF começar a atender todas as necessidades de fisioterapia que existem nos domicílios, isso não vai dar condições dele realizar grupo, dele discutir caso, dele fazer interconsulta, dele fazer visita domiciliar, porque isso vai dominar a agenda dele. No entanto, isso não nega a possibilidade de, em casos específicos, em casos. Vamos para a última pergunta. O NASF de Patos de Minas pergunta: queremos saber quais indicadores para fundamentar os atendimentos do NASF. Especializada nos territórios. Essa questão de indicadores para fundamentação, elas devem ser. A gente pode se orientar atualmente, né, nas fichas e nos relatórios do ESUS. A gente tem aí um novo sistema de registro das informações, que é o ESUS, e que hoje a gente já tem a condição de puxar diversos relatórios. A gente pode se orientar nesses relatórios do ESUS para realizar diagnósticos no nosso território. A gente pode também se orientar em estudos do campo acadêmico. A gente tem diversos estudos apontando quais são a incidência e a prevalência das enfermidades nos diferentes territórios, no país como um todo. A gente tem diversos cadernos da atenção básica consolidados pelo Ministério para algumas das áreas temáticas. Por exemplo, tem caderno de hipertensão, caderno de diabetes. Então, tem diversos cadernos que também servem para orientar as nossas ações, mas eu considero que tem um elemento que é muito rico e que deve ser observado, que para além desses documentos e desses instrumentos, a gente pode e deve estar fazendo reuniões com a comunidade e escutar diretamente de Dona Maria, de Seu José, de Dona Joana, quais são as principais saúdes que atingem cada um deles. A voz do usuário deve e pode ser ferramenta rica para orientar nossas práticas. A gente quer agradecer aí a oportunidade dessa troca. Para mim, de fato, é uma alegria muito grande discutir NASF. A gente brinca que é nossa cachaça para discutir no NASF, para escrevendo, problematizando o processo de trabalho do NASF. Então, a gente quer agradecer a oportunidade que nos foi dada, agradecer a participação de cada um de vocês, agradecer o trabalho imenso aí que o Telesaúde tem feito para possibilitar a ampliação desse tipo de troca. E finalizar aí com uma frase, a gente sabe que o desafio não é grande, mas finalizar aí com uma frase de um fotógrafo americano que comenta o seguinte: quando que a gente deve olhar o cortador de pedra martelando sua rocha 1, 2, 3, 4, 5, 6 100 vezes e que uma só rachadura apareça.
mas eis que na 101ª martelada... Então, pessoal, eu agradeço a presença de todos. A web palestra nós já terminamos, então eu gostaria de agradecer a presença e a perseverança de todos vocês que ficaram conosco até esse horário. Sei que a gente passou um pouquinho, extrapolou, os que não puderam, espero que assistam depois da nossa web palestra no YouTube. Então, os slides dessa web palestra vão estar disponíveis no site do Telesaúde, na parte de arquivos e apresentações. Eu convido a todos que cadastrem-se em nosso site, no www.telesaude.ba.gov.br, para usufruir de todos os nossos serviços. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo ou outras demandas, faça uma teleconsultoria. Dúvidas sobre a apresentação ou a web palestra de hoje, vocês podem acessar o Fale Conosco, que está disponível no site. Novamente, eu agradeço a presença de todos e aguardo vocês na próxima semana. O formulário para a declaração de participação eu vou mandar agora no final, quando eu encerrar aqui a sala, no bate-papo para vocês. Ok? Então, agradeço novamente a presença de todos e a colaboração. Obrigada e até a próxima semana.